Bom, hoje nós vamos avançar para o terceiro profeta dessa série, Deus e seus profetas. Na primeira parte nós trouxemos uma exposição do livro do profeta Oséias, na segunda parte o livro do profeta Amós, e hoje nós vamos expor aqui o livro do profeta Jonas, amém? E é um livro espetacular, irmão, espetacular, carrega diversas aí peculiaridades que nós vamos nos aprofundar hoje. Eu quero te motivar a depois assistir pelo canal do YouTube as outras mensagens, caso você não tenha assistido, ou novamente, para você pegar ali todos os detalhamentos. É uma série carregada de ensino. Aqui nessa comunidade nós temos por costume pregar séries temáticas, mas por vezes, talvez com uma menor frequência, nós tratamos aí séries expositivas. Ano passado tivemos a série Parabólicos, esse ano nós tivemos a série de Jó, e agora estamos com essa série Deus e seus profetas, onde o alvo aqui é trabalhar de maneira expositiva os profetas menores. E eu vou pedir até, joga na tela para a gente uma imagem, antes que eu entre no profeta Jonas. Eu sei, não está dando para ver com detalhe, já já a gente vai ampliar, mas deixa eu só explicar, que depois eu vou ver se eu compartilho esse link, tanto nas minhas redes como na rede da igreja. Esse link é possível você pegar no site de um geógrafo bíblico que é espetacular, que é o André Heinck. A gente tem livros dele aí, é um cara espetacular, que você puder consumir de conteúdo do André Heinck, um brasileiro, teólogo, é um conteúdo espetacular, e no site dele, ele tem essa tabela cronológica dos reis e profetas, tá? Inclusive, alguns profetas, a gente tem uma dificuldade de precisão de data, e nessa tabela ele ainda vai colocar um ponto de interrogação naqueles que não tem muita precisão de data, mas basicamente, tá, só de maneira visual. O lado esquerdo, com o amarelo, laranja, seriam os reis em sequência cronológica do reinado do sul, e os profetas correspondentes que profetizaram direcionados às tribos do sul. E do lado azul, as tribos do reino do norte. Então, desde a primeira parte da série, a gente está trazendo para vocês esse entendimento. Então, ali você vai perceber que logo já vai começar com a divisão desses reinos, né, na sequência ali, e a partir da divisão desses reinos, você vai ter ali tribos do norte, tribos do sul identificado como Judá, e as tribos do norte identificado como Israel. Amém, irmãos? E é um detalhe importante no estudo das Escrituras, porque senão muitas das vezes você se perde no entendimento. Então essa cronologia dos fatos, ela importa, amém? E aí, agora antes de passar a próxima imagem, olhando ali para aquele lado azul, percebe que do lado da coluna central tem três quadradinhos agrupados, né? Um ali e dois. A gente vai dar um zoom nele ali agora. Consegue jogar para a gente aí, uma visão ampliada? Pronto, aí ó, justamente ali. Por quê? Nós escolhemos esses três, Oséias, Amós e Jonas, né, pelo menos para essa parte da série, justamente porque eles são contemporâneos do mesmo período de tempo. Então, Oséias, ele vai atuar no final do reinado de Jeroboão II, e ele atua também profetizando, o ministério profético de Oséias, ele é bem extenso, então ele também vai tocar em outros reis, ali, como você pode perceber, do norte. Jonas e Amós são contemporâneos do mesmo período. Então, a ideia aqui dessa série foi tentar trazer uma proximidade histórica, porque a sequência que você tem do cânon nas Escrituras não é essa, não é a cronológica, amém? É uma outra sequência. Então, se a gente fosse pela sequência do cânon bíblico, a gente iria para Oséias, depois iria para Joel, e aí inverteria. Joel é um tempo impreciso, o tempo de Joel, mas tudo leva a crer que possa ser um período pós-exílico, e aqui a gente está falando do período pré-exílico. Então, é importante que você entenda isso, a gente está falando desse período de reinado. E por que isso é tão significativo? Jeroboão II foi o rei com um tempo significativo, foi o rei com maior duração nas tribos do norte, no reinado de Israel, e ele foi o que mais triunfou nesse período. Triunfou no sentido de expansão territorial. Alguns historiadores chegam a dizer que a extensão, os limites fronteiriços de Israel, quase que alcançou o domínio a nível de território geográfico do reinado de Salomão. Então foi um reinado de muito sucesso e também de prosperidade material. No entanto, todo esse sucesso bélico, toda essa prosperidade material, ela vai atrair também um grande juízo para a nação de Israel, porque ao mesmo tempo que Deus concedeu vitórias a eles, Deus prosperou aquele povo, esse povo também se enveredou em ofensas graves ao Senhor.
ali a gente trabalhou no texto de Oséias, que ele pregava contra a idolatria, também tocou na questão da injustiça social, mas especialmente a questão da idolatria. O livro de Oséias vai trabalhar a metáfora do casamento, falando do desejo do Senhor de ter uma relação como que de marido com mulher conosco, né? Ali como o povo de Deus, mas o livro se estende, nos alcança. Oséias tem profecias messiânicas também apontando para Jesus Cristo, e esses textos eles têm um padrão: anúncio de juízo e uma perspectiva de esperança. Amós, a ênfase de Amós também vai ser idolatria, só que excessivamente injustiça social. Domingo passado a gente abriu capítulo a capítulo do livro de Amós, inclusive, irmãos, nós estamos num ano eleitoral, e o livro de Amós talvez seja um dos livros com maior conteúdo político das Escrituras, com orientações assim muito intensas, muito enfáticas, e eu recomendo para você que atua na esfera da política, atua em algum poder público, ou talvez tenha o desejo de uma candidatura, né, para vereador e etc. esse ano, que você medite no livro de Amós, que você estude o livro de Amós, assim, de maneira bem profunda, escute essa mensagem, enfim, se paute por outros comentários, porque o livro de Amós ele é um norte para nós, ele é um fôlego divino no que diz respeito a temáticas políticas e de justiça social. É impressionante como que o livro de Amós é contemporâneo para os nossos dias, amém, irmãos? Então, o povo ali, debaixo do reinado de Jeroboão II, simplesmente estava desprezando o pobre, estava ignorando o oprimido, na verdade estava oprimindo mais ainda aqueles que não tinham condições. A época de Amós, as cortes estavam corrompidas, o poder judiciário da época estava sendo sujeito a subornos. Então o pobre, quando ia perante os juízes, ele não tinha nenhum favorecimento, não importava qual tipo de argumento que ele pudesse oferecer. Um cenário crítico, contemporâneo para os nossos dias, especialmente da nação brasileira. Oséias também vai fazer uma crítica do ponto de vista político, dizendo ali que o povo de Israel estava fazendo concessões religiosas em troca de favores políticos. Irmãos, não há mensagem mais contemporânea para os nossos dias como essa, amém? Então é um chamado de Deus ao arrependimento. Esses livros são de fato assim um grito de Deus, de quem ama, demonstrando, evidenciando o pecado. E o profeta Jonas, irmãos, ele é um tipo de profeta distinto. Ele opera nessa mesma época, nós vamos entrar nos textos, ele atua, seu ministério profético tem um desdobramento, só que diferente de todos os demais profetas menores, o livro do profeta Jonas é um livro onde você não vai ver muitas profecias. Na verdade, você vai ter um anúncio profético de Jonas para a cidade de Nínive, e esse anúncio profético, a pregação de Jonas tem 5 palavras, somente. 5 palavras. E o restante do livro é sobre o profeta Jonas, é sobre ele. Então é um livro que discorre. Há uma dúvida sobre quem era de fato o autor de Jonas. Alguns atribuem a ele mesmo, outros colocam algum tipo de autor em uma perspectiva, vamos dizer assim, como um terceiro analisando a cena e descrevendo. Alguns detalhes importantes: o personagem central do livro não é Jonas, ainda que a história seja sobre ele. O personagem central do livro de Jonas não é a baleia ou o grande peixe, amém, irmãos? É um reducionismo significativo pensar que o protagonista dessa história seja esse grande peixe que nós trataremos sobre ele. Glória a Deus. Não é. O personagem central de um livro que é sobre Jonas é o próprio Deus. Então é um livro que está no centro de grandes debates teológicos, especialmente pela tensão entre soberania divina e responsabilidade humana. Eu já quero aqui logo adiantar que muitas das vezes as pessoas entram nesses debates, especialmente entre calvinistas e arminianos. Talvez você nem esteja familiarizado com essas terminologias e não tem problema nenhum, no fim não vai importar muito não para você aprender sobre esse livro. Mas basicamente você vai ter uma ala da igreja que vai olhar para essa tensão soberania e responsabilidade humana, pendendo mais para o lado da soberania divina, e outros vão enfatizar mais o lado da responsabilidade humana. O que para um lado vai ser um livre-arbítrio absoluto do homem, onde ele decide o seu destino, para outros, simplesmente o homem não tem a capacidade ou não tem a responsabilidade alguma de decidir, o livre-arbítrio dele está totalmente cooptado, e é Deus quem manipula toda a história. A bem da verdade, irmãos, é que entre calvinistas e arminianos, entre essa interpretação sobre a tensão entre soberania e responsabilidade humana, a bem da verdade é que quando você busca por teólogos equilibrados, busca por fontes equilibradas, e especialmente busca pela própria obra de João Calvino ou a própria obra de Jacob Armínio, você vai perceber que Armínio não era arminianista e nem Calvino era calvinista, amém, irmãos?
São movimentos oriundos dos ensinos deles, mas eles não eram os líderes desses movimentos, seus alunos que pleitearam esses movimentos teológicos. E o que importa, só estou fazendo essa breve introdução, mas o que importa? Importa, irmãos, é que todos os lados, minimamente equilibrados e saudáveis, todos vão reconhecer que Deus é soberano. Amém? Todos. Deus é soberano. E todos os lados vão reconhecer que existe uma esfera de responsabilidade humana. Amém? Nos casos extremados, você vai ter um lado que simplesmente vai ignorar a atuação humana, e um outro lado que vai simplesmente ignorar a participação divina. Tem pessoas que creem no que é chamado teísmo aberto, ou seja, Deus criou todas as coisas, a história está se desdobrando, como se Deus não conhecesse o que vier para o futuro. Isso não faz o menor sentido. Deus é governador sobre tudo e todos, Ele está no controle de todas as coisas. Amém? No entanto, estar no controle, e aqui mora a atenção, não significa obrigatoriamente que Deus estando no controle, Ele é o agente ativo causal de todas as coisas. Então há coisas que Deus permite que aconteça, e que nessa permissividade divina, coisas como juízo acontecem, sofrimentos acometem o ser humano. E há uma grande distinção entre Deus permitir, amém? Dar a possibilidade de Deus ser a causa primária de uma situação maléfica e etc. No livro do profeta Amós, nós tratamos sobre um texto específico que falava sobre, olha, não há nenhuma desgraça, nenhum mal que ocorra aqui na terra, que não seja enviada pelo Senhor. Então, Deus seria o causador do mal? Em hipótese alguma. Deus seria a essência do mal? Em hipótese alguma. No entanto, há uma linguagem chamada mal temporal, que é o resultado de juízos que são atraídos pelo pecado do próprio homem, que aí sim você vê ali, Deus está plenamente envolvido. Então não é um mal moral, Deus não peca, Ele é perfeito, Ele é reto em seus caminhos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então o livro do profeta Jonas, ele é o centro desse debate sobre Deus ser o responsável causal de tudo o que acontece, ou se Deus está numa posição de observação, ou se Deus, sendo soberano, Ele compatibiliza a vontade dEle com as decisões do ser humano de tal maneira que se cumpra aquilo que Deus ansiava. O livro do profeta Jonas, irmãos, ele não é um livro fictício. Muitos ao longo da história tentaram defender que o livro do profeta Jonas era apenas uma história, apenas um ensino parabólico. E é até difícil de se definir o gênero do profeta Jonas. Existe aí pelo menos 16 possibilidades de gênero dessa literatura. E o que é aceito são pelo menos 3 tipos de gêneros. É um livro histórico, é um livro profético e é um livro biográfico. E por que é que esse livro histórico é importante para nós? Porque há um apontamento do livro de Jonas que é feito por quem? Jesus Cristo. Então, por 3 vezes nos evangelhos, 2 vezes no evangelho de Mateus, 1 vez no evangelho de Lucas, Jesus vai falar sobre o sinal do profeta Jonas, sobre ficar 3 dias no ventre de um grande peixe, Jesus ali fazendo uma alusão ao que haveria de acontecer com ele. Ele haveria de morrer e ressuscitar ao 3º dia. Então, Jesus é quem certifica a historicidade do texto. Então, se Jesus certifica a historicidade do texto, eu não posso encarar esse livro como se ele fosse uma mera alegoria. Agora, dentro do gênero literário, dessa narrativa histórica que tem aqui de Jonas, você vai ter um elemento de sátira. Você vai ter situações onde o contraste é tão grande que você percebe um tom cômico nessa história. Aquilo que você espera de determinado personagem, acontece justamente o contrário. E aquilo que você espera dos outros personagens, acontece justamente o contrário. E esses contrastes, eles são expostos insistentemente no texto. Glória a Deus, irmãos. Então, o livro do profeta Jonas é um livro histórico, é um livro acerca da história de um profeta, é um livro acerca de um anúncio profético acerca de uma cidade de Nínive, e o profeta Jonas é o único que recebe um chamado enquanto profeta de ir até uma nação estrangeira. Nínive pertencia à Síria, era o capital do reino assírio, e era um grande inimigo de Israel, grande inimigo, grandíssimo inimigo. Aí você pode pensar, bom, mas Amós profetizou contra outras nações estrangeiras inimigas de Israel, profetizou, mas Jonas foi enviado. Ele não apenas profetizou à distância, ele deveria ir a Nínive, e toda a tensão da história começa justamente por esse chamado de Deus para Jonas, dele se deslocar e ir até uma nação inimiga. É importante que se diga que Jonas,
ele também tem uma menção a respeito dele em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. E eu gostaria que você abrisse lá nesse momento, antes da gente partir para Jonas, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Joga na tela para a gente aí, por favor. Foi ele que estabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Amate até o mar da Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Efer. Gat-Efer fica ali na região da antiga Galileia, então ele era um galileu, amém? Uma região um tanto quanto montanhosa, e essa questão geográfica, ela vai assumir um padrão também, à medida que a gente for lendo o livro de Jonas. Ele era filho de Amitai. Então, está falando sobre o mesmo Jonas, porque assim também ele é referenciado ali no livro de Jonas capítulo 1, logo no versículo 1, que ele era filho de Amitai. E o que tem de peculiar na profecia de Jonas, na atuação profética dele antes do livro de Jonas? A questão aqui é que ele era alguém que profetizou a expansão do reinado e a paz do reinado de Jeroboão II. Então, historicamente, Jonas, ele era um nacionalista. Ele era alguém de um patriotismo exacerbado. Ele tinha uma profunda admiração e amor pela nação de Israel. E em algum momento do texto isso vai ser confrontado. Em algum momento do texto, fazendo um paralelo com Amós, que Deus questiona a ida daquele povo, a ida de Israel a Betel para adorar, mas não conhecer o Deus de Betel, ou o Deus de Israel. A mesma coisa acontece com Jonas. Ele é alguém que ama Israel, admira Israel, mas não conhece ou não se submete ao Deus de Israel. Ele colocava a paixão pela pátria dele acima do amor dele pelo Senhor. E em algum momento isso vai ser provado, isso vai ser confrontado. Então é um profeta, filho de Amitai, que atuou no reinado de Jeroboão, e quando ele atuou, ele trouxe um anúncio profético de expansão, ou seja, trouxe palavras positivas para esse reinado, e agora ele é chamado para migrar para uma nação estrangeira e trazer um anúncio profético, e seriam esses os principais detalhes dessa história que nós vamos ler. Então agora eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Jonas capítulo 1, e aqui a gente começa a nossa saga. Eu espero, irmãos, em nome de Jesus, que a gente leia todo o livro de Jonas hoje. Aí você pode chegar em casa e falar assim: hoje eu li um livro inteiro da Bíblia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Jonas capítulo 1, versículo 1. Está lá. Isso. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Primeira questão que eu quero tratar com vocês. Essa expressão, a palavra do Senhor veio a Jonas, é uma expressão comum quando Deus está levantando um profeta. A palavra do Senhor vir a Jonas é um anúncio de que Deus está plenamente envolvido nessa interação e de que a voz do Senhor é também como um chamado para aquele que a recebe. Fazendo um paralelo aqui teológico, o cenário seria semelhante ao que aconteceu no Jardim do Éden. A voz de Deus, a palavra de Deus cria todas as coisas. E o que vem acontecer por meio da desobediência do homem e da mulher seria uma contravenção à própria palavra de Deus, seria uma rebeldia à voz anunciada. O que vem a acontecer no texto de Jonas é um padrão semelhante a esse. Deus anuncia, a voz de Deus tem um poder de vocacionar aquele homem, e a partir do momento que ele começa a desobedecer a Deus, ele está se rebelando contra aquele que o criou, contra aquele que criou todas as coisas, contra aquele que o chamou. Então esse paralelo, ele é muito comum nas Escrituras, a gente olhar para a voz do Senhor. Outro ponto, nem sempre a Bíblia vai referenciar o nome do pai de um indivíduo. Aqui no caso, ele é referenciado, e quando é referenciado é porque ele tem uma importância histórica. Jonas, irmão, significa pomba, e por mais que a primeira coisa que a gente pense acerca de pomba é que ela aponte para a paz, ela aponta para a paz biblicamente falando também, mas pomba aponta, olhando para alguns textos bíblicos, para outras direções. Você vai ter textos como de Isaías, que vão apontar para a nomenclatura de pomba no sentido de fuga. Você vai perceber que pomba, em outro texto bíblico, salvo engano em Salmos, vai trazer uma sensação de que pomba seria alguém sempre num estado de defesa. E talvez as características se associassem a Jonas. E ele é filho de Amitai. Amitai aqui significa verdade. Isso é um detalhe importante para nós. O que o texto está tentando nos trazer é como se Amitai, que seria um referencial da verdade, Jonas cresceu em um ambiente onde a verdade era o seu referencial. Então, todos esses contornos do livro de Jonas vão trazendo para nós, ou vão enfatizando a transgressão de Jonas.
Seguindo aqui, versículo 2: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. É colocada aqui então uma cidade, Nínive. Quem era Nínive, irmão? Nínive é uma cidade fundada por Nimrod, neto de Noé. E essa cidade se torna a grande Nínive. Nínive aqui era uma cidade imponente, era uma cidade influente, era uma cidade grande, uma cidade carregada de torres, fortificada. E Nínive era extremamente cruel com os seus inimigos, cometiam crimes bárbaros, desumanos. Eles eram carregados de desumanidade, decapitavam a cabeça de crianças, de indivíduos. Eles eram muito maléficos com os prisioneiros de guerra. Então muitas eram as acusações, e o texto está deixando muito claro, Deus está levantando um profeta para falar contra a cidade de Nínive, porque a sua maldade subiu ao Senhor. Então existia uma razão para que juízo fosse estabelecido naquela cidade. Nós discorremos o livro do profeta Amós domingo passado, e a gente falou ali sobre o pecado de diversas nações, e como isso implicava em juízo, e aqui o cenário que está sendo construído é o mesmo. Agora, é importante colocar em perspectiva que Jonas tem algumas similaridades com o livro de Naum, que é um outro profeta. Ambos vão falar a cidade de Jonas, só que o fim dessas histórias são distintos. Enquanto Naum vai ver a destruição, Jonas vai ver um processo de transformação. Então aqui agora a gente tem um profeta sendo comissionado por uma nação estrangeira. Muito já foi discutido sobre qual é o tema principal do livro de Jonas. Nós vamos ter aí um dos patriarcas da história da igreja, Jerônimo, entendendo que o livro de Jonas seria para que os judeus se arrependessem, um livro com a tonalidade de arrependimento. Mas quando a gente olha para Lutero, olhamos também para Calvino, eles vão entender que o alvo ali do livro de Jonas, ele era um alvo missiológico, e Jonas é tido como o principal livro que fomenta um coração missionário, para nós hoje na atualidade. É a primeira missão onde um profeta é enviado para uma nação estrangeira, debaixo de um encargo divino. Então eu gostaria que você abrisse o seu coração hoje, para que você fosse provocado nessa fome missionária, que é o que o livro vai desenvolver ao longo de cada capítulo. Glória a Deus, amém. Versículo 3: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Esses primeiros 3 versículos compõem a primeira parte do livro. Alguns vão fazer uma divisão desse livro em 2 blocos. É possível você perceber uma simetria de texto entre o capítulo 1 e o capítulo 3, o capítulo 2 e o capítulo 4. Esse padrão é bem fácil de você capturar, porque o que acontece no capítulo 1 é semelhante ao que acontece no capítulo 3, o que acontece no capítulo 2, o que acontece no capítulo 4. Mas para compreensão nossa, eu penso que a melhor divisão, pelo menos no capítulo 1, é você separar o versículo 1 ao 3 do restante do capítulo. Por quê? Aqui tem um detalhe importante. Ele pega e diante do chamado do Senhor, ele se volta. Diante de uma vocação, diante de algo que foi revelado, Jonas, eu estou te chamando para essa missão, Jonas entrega um não para o Senhor. Não vou. Ele vira as costas e vai embora. E aqui alguns detalhes são importantes, porque ele vai dizer que então ele desce à cidade de Jope. Ele desce à cidade de Jope. Eu disse que havia um padrão de descenso geográfico. Ele começa a sua história na Galileia, ele desce para uma região litorânea, depois ele embarca, depois ele desce às profundezas do mar, depois ele entra no ventre de um peixe. Então, existe uma frase que, pelo menos quando eu era jovem, não é que eu sou velho, amém? Mas eu escutava muito, quando eu estava ali no meu primeiro ano de convertido, e sendo muito tentado pelas propostas do pecado, que era um abismo chama outro abismo. Basicamente Jonas é a expressão de que um abismo chama outro abismo. Geograficamente falando, ele vai do mal a pior. O ato de rebeldia dele ao Senhor, essa repulsa dele, a chamada, a voz de Deus, a presença do Senhor, vai fazendo com que ele entre em um processo cada vez mais destrutivo para a vida dele. Alguém que começa nas montanhas, vai parar no ventre de um peixe, vai parar nas profundezas do mar. E ele desce para uma cidade chamada Jope. Jope é uma cidade litorânea, portuária, e ele queria pegar uma embarcação para Tarsis. Ora, em Isaías, salvo engano, capítulo 55 ou 60, não lembro agora, 65 talvez, me fugiu o texto. Vai ser feita uma referência a Tarsis como sendo o fim da civilização conhecida. Era uma região próxima do que a gente chama de Espanha hoje.
Então, do que se conhecia de civilização antiga época, Tarsis era como se dissesse assim: eu estou indo para o fim do mundo, eu estou indo para os limites do que se conhece na terra. E ainda no texto bíblico é dito que em Tarsis pouco se conhecia sobre Deus. Era como se Jonas estivesse correndo ou fugindo de Deus, não apenas geograficamente, mas ele estava fugindo de Deus no sentido assim: eu quero ir para um local onde a minha consciência não vai ser incomodada. Eu vou para um local onde ninguém tem consciência de Deus e eu não vou ser incomodado da minha grande fuga. Tarsis ficava a mais ou menos 4.000 quilômetros da região de onde ele estava desembarcando. A proximidade de Nínive, de onde ele estava, era uma proximidade infinitamente mais próxima do que a Tarsis. Era menos de 1.000 quilômetros, enquanto que ele fazia um deslocamento de uma viagem que por embarcação poderia durar 1 ano nas águas. Ele entra nessa jornada para fugir de Deus. Existia algo no coração de Jonas, e eu sei que o pensamento primário é bom. Ele não queria ir para Nínive porque seria uma proposta suicida. Ele, numa grande cidade, estima-se historicamente que tinha 600, 700 mil habitantes naquela cidade. Então ele basicamente não queria ir para lá porque ele ia morrer sozinho, fazer um anúncio profético. Uma palavra contra ele, chegar lá e descer a marreta profética naquele povo. Vou embora, é um atentado suicida. Eu não quero morrer. Mas o texto vai se desenvolvendo e nós vamos percebendo que não era isso. O incômodo de Jonas não era com a malignidade dos inimigos. A grande tensão de Jonas no coração dele é que ele estava fugindo da misericórdia de Deus. Talvez uma das questões mais paradoxais das Escrituras. Aquilo que é característico a nível de virtude do Senhor era o que assombrava Jonas. O fato de Deus ser misericordioso. O fato de Deus ser capaz de prover arrependimento até para o inimigo. A possibilidade de Deus amar aquele que são os adversários. Isso incomodava profundamente Jonas, deixava ele extremamente revoltado, porque o coração de Jonas pensava: esse povo é mau, e eles devem ser destruídos. Não havia possibilidade no coração de Jonas, de que Deus, sendo misericordioso, não iria propor uma possibilidade de restauração e arrependimento, nacionalista como Jonas era. Apaixonado pela sua pátria, ele sabia que a conversão de Nínive e não a sua destruição, poderia no futuro implicar na destruição de Israel. Nínive era muito mais poderosa. Então o que assolava o pecado de Jonas era uma idolatria nacionalista. A sua pátria estava acima do seu Deus. Aqui é dito que o seu ponto de embarcação é Jope. E aqui, meu irmão, eu acho as escrituras fascinantes, porque Jope é citada novamente em Atos capítulo 10. Mas em uma outra questão, enquanto que Jope é o local da embarcação da fuga de Jonas, para que ele não pregue para os gentios, Jope é o ponto de embarcação para que Pedro agora seja enviado para pregar aos gentios. Deus faz de um local geográfico conhecido pela fuga de um profeta, na nova aliança, o local onde o evangelho vai ser enviado para poder ser pregado a todos os gentios. O livro de Jonas é fascinante, irmão, amém? Seguindo, versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um vento sobre o mar, forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Eu vou ler agora até o 17. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. Atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Essa é a mega cena reversa, amém, irmãos? Versículo 8. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por essa calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, a que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estavam fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você, para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou.
Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Uau, essa história é fascinante, irmãos. Muito bem. Então até aqui nós temos um homem, um profeta, comissionado por Deus, com o peso da palavra do chamado sobre os seus ombros, e que por motivos idolátricos está fugindo de Deus. Busca uma embarcação, tudo leva a crer, há uma concordância histórica de que essa embarcação era fenícia, então eram pagãos estavam nesse barco. Aqui é descrito que cada um tinha o seu Deus, mas a história da passagem de Jonas é interessante, porque todos aqueles marinheiros pagãos se arrependem. A curta história de Jonas nessa embarcação se encerra com estes homens rendidos ao Senhor oferecendo sacrifícios, e aqui é o tom satírico dessa história. Nós temos um profeta sem arrependimento, nós temos um profeta rebelde diante do Senhor, e temos pagãos que simplesmente estão com os corações quebrantados diante do Senhor. Jonas é o único caso nas Escrituras onde a sua vida e mensagem converteu 100% das pessoas onde ele se encontrava presente. Não há outro testemunho bíblico de alguém que apenas anunciando que Deus é criador dos céus e da terra, e que depois em Nínive, com uma palavra de 5 só, uma mensagem de 5 palavras, conseguiu ter 100% de êxito, irmão. No entanto, Jonas, paradoxalmente, a todo esse sucesso ministerial, a cada testemunho de arrependimento, ficava cada vez mais amargurado. Jonas, ele caminha na direção contrária. Olha, imagina você, irmãos, sendo comissionado por Deus e testemunhando a grande salvação por meio do seu anúncio profético, e ao invés de você se alegrar, você simplesmente fica cada vez mais revoltado. Jonas queria a bênção para si, mas Jonas não queria ser a bênção para o próximo. Jonas cultivava um ódio perante os seus inimigos de tal maneira que, mesmo sabendo que Deus era gracioso e capaz de transformar o mais duro coração humano, Jonas não conseguia sair da cegueira idolátrica que ele carregava. Um nacionalista ferrenho, o que ele pensava era apenas que um grande exército poderia simplesmente ganhar vantagem sobre a sua nação. Jonas amava Israel, mas Jonas não amava ao Senhor. Isso é um confronto para as nossas vidas, porque por vezes, irmãos, existem coisas que, por mais que sejam lícitas, que você devote a sua paixão e o seu compromisso, por vezes elas assumem um lugar mais importante do que o próprio Deus. Talvez você não tenha essa relação com a nação brasileira, mas talvez o ídolo da sua vida seja a sua esposa, seja o seu marido. Talvez o ídolo da sua vida seja o seu filho. É legítimo você devotar o seu amor a cada um desses personagens. No entanto, esse amor não pode ser confundido com idolatria. O teu descanso e satisfação deve ser encontrado no Senhor. Mesmo porque uma expectativa de idolatria em pares da sua família gera uma situação cruel contra eles, porque eles não são divindades. Os nossos filhos são incapazes de suprir toda a nossa sede de Deus. As nossas esposas, maridos, são incapazes de corresponder como Deus é capaz de corresponder. É uma expectativa cruel quando idolatramos um ente humano. Se você está até aqui, diga amém. O texto começa a demonstrar que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Aqui é colocada uma tempestade, uma forte tempestade. E aqui é descrito que ela foi enviada por Deus, e talvez você comece a se questionar: ora, é possível que Deus envie tempestades? E o que nós podemos dizer, olhando para o texto bíblico, é que existem tempestades que certamente são enviadas pelo Senhor. Existem tempestades que são resultado da nossa prática pecaminosa, rebelde, atraindo para nós, ou seja, um plantio equivocado. Existem tempestades, irmãos, que são levantes do inimigo mesmo. O diabo, na sua essência maligna, criando aí toda uma estratégia para lhe derrubar, para quebrar uma cadeia de virtude na sua vida. Amém, irmãos? Mas existem tempestades que não são apenas permitidas, mas também enviadas pelo Senhor. No entanto, esse tipo de tempestade enviado pelo Senhor não é para causar o seu fim. Esse tipo de tempestade não é para lhe destruir.
É o tipo de tempestade para que você acorde do profundo sono. Esse sono de Jonas aqui, irmãos, percebe? Há um contraste aqui com o Novo Testamento, porque nós temos dois personagens que em meio às embarcações tiveram uma postura distinta. Jesus sendo despertado de um sono em meio à tempestade, com uma palavra o caos cessa, revelando a sua autoridade sobre a natureza. Paulo, diante de uma embarcação, ele não se omite e não vai procurar um local para dormir no livro de Atos. Antes, ele se apresenta como consolo, trazendo uma mensagem de possibilidade de esperança, mesmo que viesse a naufragar aquela embarcação. Jonas não. Jonas assume o sono de descompromisso, o sono de alguém que está tratando como que ignorando o chamado do Senhor. E sabe, irmãos, por vezes nós estamos nesse profundo sono, e são tempestades que nos acordam. Isso aqui, irmãos, não significa em hipótese alguma que Deus está manipulando situações sádicas, maldosas. Não é esse tipo de tempestade. Mas há cenários de profunda instabilidade, provocados pela soberania divina, para que você acorde, para que você se volte para o Senhor. Esse tipo de tempestade não é para lhe causar mal, é para lhe salvar. Talvez por vezes em meio à tempestade nós não consigamos compreender de maneira óbvia. É difícil, irmão, amém? Somos seres humanos, limitados. Por vezes não conseguimos interpretar da melhor maneira possível. No entanto, aqui fica muito claro, mesmo que Jonas estivesse em um comportamento de rebeldia ao Senhor, Deus, no seu amor persistente, estava dando um chacoalhão em Jonas. Ele desperta, relata toda a história para aqueles marinheiros, eles se arrependem, vou colocar dentro da nossa expressão, se convertem ao Senhor, oferecem sacrifícios, e o que aparentemente é um ato de nobreza de Jonas, no fim se revela também um propósito egoísta. Porque à primeira vista você pensa, bom, ele pediu para ser lançado ao mar porque ele quer salvar os marinheiros, mas não se esqueça, a missão inicial de Jonas era o quê? Descumprir o chamado de Deus. Fugir da consciência da santa vocação que ele havia recebido. Ora, não haveria proposta melhor do que ser lançado ao mar e morrer de uma vez por todas. Só que Jonas, de maneira egoísta, está transferindo a responsabilidade da morte deles para os marinheiros. Então o que é um aparente ato de nobreza, olha, me lance ao mar, e vocês serão salvos, no fim fiquem vocês com a culpa de terem me lançado para a morte, e eu vou alcançar o que eu buscava, fugir da consciência de que Deus me chamou para uma missão. Amém, irmãos? Jonas é lançado ao mar, e ele vai descendo às profundezas, até que um grande peixe o engole. Henrique, esse texto, ele é literal, como eu disse, Jesus certifica a sua historicidade, dentro daquilo que é conhecido como movimento liberal teológico, assume esse texto como apenas uma metáfora. No entanto, o liberalismo teológico, ele sempre vai tirar o elemento de milagre das Escrituras, inclusive os milagres de Jesus, inclusive a ressurreição de Jesus. Irmãos, nós temos aversão ao liberalismo teológico, amém, irmãos? Os milagres de Jesus foram de fato milagres. Jesus, ele aponta para o ocorrido com Jonas, como um fato histórico. Então nós podemos partir da premissa de que o que aconteceu aqui, carrega sim literalidade histórica. Não me parece que o texto aqui está apontando para uma simples metáfora sobre um grande peixe. A questão é, isso é possível? Irmãos, eu acho que tem duas possibilidades aqui sobre a viabilidade do ocorrido. Primeiro, a gente analisar que aqui é uma história onde isso de fato acontece, mas do começo ao fim há um milagre acontecendo. E convenhamos, ele iria morrer afogado. O peixe se torna o quê? Um livramento, amém? Esse grande peixe, alguns vão dizer que é uma baleia, enfim, não me vem ao caso. Que tipo de grande peixe que era? Provavelmente uma baleia. E ele engole, e estar no ventre de um peixe, nessa situação era um livramento, porque ele iria morrer afogado. Então era um ato de misericórdia de Deus, para restaurar seu servo Jonas. Então a gente pode entender que do começo ao fim é um milagre. A gente pode olhar também para uma situação onde a permanência dele foi um milagre, mas não o ser engolido e permanecer vivo. Existe recorrência histórica? Existe. Ainda no século 21,
2000 e pouco. Um rapaz foi engolido por uma baleia jubarte, mas ele ficou por volta de 40 segundos e foi cuspido fora. Depois você pode procurar na internet. Mas existe um outro caso, que é mais curioso. Aí já no século XIX, com registro, tem registro sobre isso, sobre um britânico que foi engolido e permaneceu, salvo engano, 18 horas. E depois ele é cuspido para fora. Ele quase morre, fica semi-consciente por vários dias, mas depois ele volta à vida e vive mais 14, 15 anos, e há o testemunho dele. Não trouxe o nome aqui, mas você pode fazer uma busca rápida, são histórias bem conhecidas. Irmãos, de todo coração, pouco me importa, amém? Trazendo aqui essa informação, mas o que importa é o ato de misericórdia de Deus. Deus está deixando muito claro, Ele é o Deus dos homens, Ele é o Deus da natureza, Ele é o Deus dos animais. Amém? Você pode ter algum tipo de incômodo em aceitar a literalidade desse texto. Eu diria que antes de você aceitar a literalidade desse texto, que para mim é literal, eu quero que você se atente à intenção divina, de não desistir, mesmo de um rebelde. Glória a Deus, irmãos. Jonas capítulo 2. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. E disse, em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu com cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. História curiosa. E o que importa para nós aqui é que Jonas começa a entoar salmos. Aqui há salmos, conteúdo de salmos, hinos, expressando a sua gratidão ao Senhor. Falando sobre idolatria, ele estava como que assumindo as idolatrias, os ídolos que ele carregava no seu coração. Aqui é um elemento, irmão, central. Jonas, em um cenário de angústia, clamou ao Senhor. Jonas, em um cenário de morte, percebeu ao Senhor. Enquanto que Jonas, mais para frente no texto, em um cenário de êxito ministerial, reclamou diante do Senhor. Eu disse que o livro é carregado de paradoxos. Eu não estou dizendo aqui que Deus quer te provocar um cenário de profunda miséria, angústia e quase morte para poder lhe resgatar. Mas nós não podemos desprezar o quanto que um cenário angustiante nos torna sensíveis e susceptíveis a ouvir a voz do Senhor. Sim ou não, irmãos? Mais uma vez, Deus não é o seu problema, irmão. Senão quem seria a sua solução, não é mesmo? Então Deus não é esse agente altivo querendo te derrubar e querendo fazer com que você sofra e fique no estado de quase morte. Mas nós não podemos desprezar que um cenário de angústia, um cenário onde já não há mais esperança, é um cenário também onde Deus se manifesta. Talvez você se encontre nesse tipo de cenário. Talvez hoje, diante das circunstâncias da sua vida, em relação a si mesmo, em relação à sua família, seu casamento é assim que você se veja, sem esperança. O texto de Jonas demonstra que quando a nossa fidelidade falha, a fidelidade de Deus nunca falha. A história de Jonas demonstra que a fidelidade de Deus está acima da nossa capacidade de ser fiel. A história de Jonas demonstra que o amor de Deus não é provocado por conta do nosso comportamento. Deus não te ama por conta do que você faz. Deus te ama porque Ele é amor, irmão. Então Deus não te ama, Ele não desiste de você, não é porque você merece essa não desistência. Deus te ama, irmão, não é porque agora a sua vida está debaixo dos princípios. Ele te ama porque Ele é a própria expressão do amor. Ele não desiste de Jonas, um profeta rebelde. Ele não desiste de Nínive, uma nação cruel. Ele não desiste de marinheiros pagãos que adoravam outros deuses.
O mesmo Deus carregado de ira para que juízo seja estabelecido onde atos cruéis estão acontecendo. É o mesmo Deus que carrega profunda misericórdia. E que dá a possibilidade de arrependimento, irmãos. Talvez para nós seja difícil compreender um ser que ama e odeia ao mesmo tempo. E esse ódio de Deus não significa, em hipótese alguma, um sentimento como nós cultivamos de ódio pelos nossos inimigos. Esse ódio de Deus é uma contrariedade àquilo que desfigura a sua criação. Por isso Deus odeia o pecado. O mesmo Deus que odeia é o Deus que ama. Que amor é esse, irmãos? Que olhando o objeto da sua ira, ao mesmo tempo consegue ser o objeto do seu amor. A fidelidade de Deus supera a nossa infidelidade. Por isso que a nossa vida não é sustentada pelo nosso bom comportamento. A sua vida não é sustentada nem pelo seu amor a Deus. A nossa vida é sustentada pelo amor que Ele tem por nós. E o nosso amor a Ele deve ser uma resposta ao amor dEle por nós. Caso contrário, irmãos, nos tornaremos ídolos da nossa própria consciência, pensando que é o que nós fazemos que fundamenta a nossa relação com Ele. Não, é o que Ele fez por nós que fundamenta quem nós somos. Ele nos ama, irmãos. Ele nos ama profundamente. Então você percebe aqui ações de graça dos versículos 2 ao 6, contrição dos versículos 7 ao 8 e dedicação, dedicando a sua vida ao Senhor no versículo 9. Deus disciplina, irmãos, disciplina, e há uma grande diferença entre disciplina e castigo. Muitos têm medo do Deus que castiga, e deveriam. O nosso Deus, irmãos, não é um Deus birrento, mimado, castigando aqueles que o desagradam, não. O nosso Deus é aquele que disciplina para que haja restauração. Por vezes Deus vai ser aquele não que você precisa ouvir, aquele não que tem que te desmontar. Por vezes Deus é aquele cenário que vai ser abalado, para que você de uma vez por todas abra os olhos e saia dessa feitiçaria idolátrica que você vive. É esse pai amoroso que diz não para o filho. Um pai que é complacente com todo o erro do filho não é complacente, irmãos. Ao mesmo Deus que aponta o erro, disciplina o erro, é o mesmo Deus que ama, restaura e oferece misericórdia. Então não, Ele não é um Deus a quem nós devemos ter medo porque castiga. Ele é um Deus a quem nós devemos temer em reverência, e que disciplina porque Ele é a própria expressão do amor. Deus disciplinando é Deus dizendo: eu não desisto de você. Há uma frase do reverendo Timothy Keller que mexe muito comigo. Timothy Keller veio a falecer ano passado, em virtude de um câncer, e se eu não me engano era a terceira vez que ele lutava contra um câncer. E um dos seus escritos ele diz: você só reconhece que Jesus é tudo que você precisa quando você se certifica que Ele é tudo que você tem. Amém, irmãos? Nós reconhecemos que Deus é tudo que nós precisamos quando nós nos certificamos que Ele é tudo que nós temos. Amém? Há uma colocação que o pastor Gustavo faz que me agrada muito e que já me trouxe muito consolo muitas das vezes, onde ele diz da seguinte maneira: quando você perde tudo que você chamava de tudo, é aí que você descobre que você nunca perdeu nada, porque Deus é o seu tudo e Ele nunca te abandona. Vamos para Jonas capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Lembra que eu disse que tinha um padrão de similaridade, capítulo 1 e capítulo 3? Da mesma maneira do chamado capítulo 1 acontece o capítulo 3. E você vai ver o que acontece. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Ponto. Essa é a mensagem. No hebraico são 5 palavras. Essa expressão que para nós está como volta lá para nós. Será destruída, pronto, o 4. Destruída. A melhor tradução, essa expressão destruída, ela é o mesmo conceito utilizado quando Sodoma e Gomorra é destruído. No entanto,
a aplicação, né? Palavra, isoladamente, ela tem um sentido, né? Ela vai ter um significado próprio. Ela tem um sentido. E a definição dessa palavra aqui, no hebraico, não é exclusivamente destruição. Então você vai ver por várias vezes no Antigo Testamento, essa palavra sendo utilizada para falar de uma grande mudança, transformação. E por isso, o tema da mensagem de hoje, subversão. Repete comigo, subversão. Então, Jonas, ao anunciar o que ele esperava, destruição. Tudo vai ser abalado. Mas o anúncio profético dele apontava para o que de fato iria acontecer, transformação. O coração de Jonas estava fechado para o arrependimento e misericórdia. Jonas esperava que o juízo descesse. Não havia misericórdia em Jonas, mesmo que Deus houvesse derramado misericórdia sobre a vida dele. Jonas provou da bênção o salvando, mas Jonas não queria testemunhar a bênção salvando os inimigos. Eu sei que nós temos dificuldade de amar os inimigos. Eu sei que as nossas regras morais nos dificultam de amar quem nos ofende. Mas Deus não é homem, irmão. Ele é capaz de amar. Ele é capaz de entregar misericórdia. Ele é capaz, irmão, de resgatar aquele que nós olhamos e falamos, é impossível. Para Deus nada é impossível, irmão. Há esperança em Deus. Isso não significa Deus ser complacente com o erro, com o pecado. Ele deixa muito claro a oposição, a contrariedade, aquilo que é pecaminoso, porque o pecado desfigura a sua criação. Mas o mesmo Deus que vai na nossa direção com juízo, é o mesmo Deus que vai na nossa direção com graça e com misericórdia. O texto está deixando muito claro, o acúmulo de pecado atrairá para si juízo. No entanto, arrependa-se, pois a minha face de graça está oferecida para vocês. E o arrependimento lhe faz acessar quem Deus é. O arrependimento lhe faz acessar as virtudes de Deus, um Deus que não desiste. O arrependimento lhe faz acessar a graça e a misericórdia de Deus. Uma mensagem de 5 palavras, demonstrando que a graça de Deus é sempre maior que o pecado humano. Versículo 5, os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. E quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam, não bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista que eles fizeram o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Irmãos, é muito importante, óbvio, fazer aqui algumas ressalvas. Primeiro, eles entraram diante da mensagem de subversão, diante da mensagem de hipotética destruição, que nós vamos testemunhar aqui, uma grande transformação. Toda a cidade de Nínive se arrepende, irmão. 100% de sucesso na obra missionária. E esse sucesso vai amargar ainda mais a Jonas. Mas a questão aqui é que eles se arrependem e eles demonstram uma espiritualidade que envolve o todo ser integral do ser humano. Panos de saco em sinal de lamento. Jejum em sinal de, olha, que o nosso corpo participe dessa espiritualidade de adoração ao Senhor. O próprio rei aqui se converte, se arrepende. E aqui vai dizer que Deus se arrepende. É importante fundamentar, irmãos. A Bíblia, por vezes, vai utilizar expressões, sentimentos humanos referidos a Deus. Já disse em outra mensagem, é importante ratificar isso. Isso aqui é um antropô de homem, patismo, de empatia, de sentimento. Então é Deus utilizando essa expressão sentimental humana para demonstrar que há uma mudança. Agora, Deus tem do que se arrepender moralmente falando, irmãos? Deus não erra, Deus não peca. Então é evidente que o arrependimento de Deus não tem absolutamente nada a ver com o arrependimento do homem perante o pecado. Amém? Mas é uma linguagem que Deus está utilizando, demonstrando, olha, o que vocês fizeram me agradaram, juízo viria na direção de vocês, mas porque se arrependeram, e a proposta do arrependimento vem de Deus, agora vocês vão provar de preservação, restauração e misericórdia. Deus ama a cidade de Nínive, apesar das suas transgressões. Deus te ama, apesar dos seus erros. Deus não lhe ama por causa de você, irmãos. Deus lhe ama apesar de nós. Há uma frase conhecida dos puritanos, que dizia assim:
Não há nada que façamos que faça com que Deus nos ame mais ou ame menos. Ele simplesmente ama. Amém, irmãos? Percebe que o milagre moral de Nínive, a sua restauração, é infinitamente maior do que o milagre de ser engolido por um grande peixe. Glória a Deus. O milagre da transformação de toda uma cidade é um milagre infinitamente maior do que o milagre de ser engolido por um grande peixe. Talvez seja espetacular para nós uma situação física de um animal engolindo um ser humano, mas irmãos, estamos falando da transformação do coração de milhares de pessoas de maneira simultânea por uma mensagem de 5 palavras. Quando há arrependimento, irmãos, tragédias são evitadas. Vamos repetir isso, diga assim: quando há arrependimento, tragédias são evitadas. Em nome de Jesus, irmãos, nós vamos declarar isso novamente, mas eu quero que você abra essa dimensão do arrependimento. Pode ser que você trocou ofensas dentro da sua família. Pode ser que você trocou ofensas no seu trabalho. Pode ser que você trocou ofensas no meio da comunidade. Eu não sei, irmãos. Pode ser que você trocou ofensas com Deus pensando que Ele te abandonou. Nós vamos dizer novamente, diga: quando há arrependimento, tragédias são evitadas. Mais uma vez, irmãos, diga: quando há arrependimento, tragédias são evitadas. Jonas capítulo 4, encerrando. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Jonas, pelo amor de Deus, dá para ficar feliz, seu infeliz. E ele orou ao Senhor: Senhor, mais uma vez, lembra do padrão simétrico? Orou em capítulo 2, orou no capítulo 4. Não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia, olha só, irmão, a acusação de Jonas para Deus. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Ou seja, a tua raiva é justificada. Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que acontecia com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Lembra da salvação pelo grande peixe, pela embarcação, e depois há uma frustração? Aconteceu a mesma coisa. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, versículo 9 é a última fala de Jonas, versículo 10 é a última fala de Deus: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Há uma concordância de que essa expressão não conhece a mão direita nem da esquerda diz respeito à quantidade de crianças naquela região, porque historicamente espera-se que tenha 600, 700 mil habitantes, e aqui ele fala de 100, 120 mil. Outros vão falar sobre a ignorância deles. Enfim, além de muitos rebanhos, não deveria eu ter compaixão dessa grande cidade? O livro de Jonas encerra com uma pergunta, irmãos, que não é respondida por Jonas, mas é uma pergunta que nos alcança. Só 2 livros encerram com uma pergunta: Jonas e Naum. A pergunta de Naum aponta para um juízo de destruição. A pergunta de Jonas aponta para a misericórdia de Deus. Esse capítulo revela uma profunda crise de Jonas em relação ao Senhor. Ele estava frustrado pelo sucesso da sua missão. Só que Deus vai além do resultado da missão. Ele alcança o nosso íntimo. Ele alcança as nossas motivações. Pensa, se Deus tivesse interessado apenas no teu resultado, o que Ele faria com Jonas? Obrigado, Jonas, cumpriu a missão, pode ir embora. Mas o interesse de Deus, irmãos, não é que você seja uma máquina que dê resultado. Tem muitas pessoas que estão feridas nas igrejas, porque depois de anos elas se veem o quê? Como alguém que apenas performou bem, mas que seu coração nunca foi alcançado. Igreja não é um local, irmãos, onde você vai se sentir pertencente apenas porque produz. Igreja é um local onde você se sente pertencente por conta da obra de Cristo, e porque a nossa fé e interesse está convergida nele, amém? Cultura de performance estraga as pessoas, machuca as pessoas. Você é bom enquanto produz,
Quando já não produz, você é descartado. Isso é terrível, irmãos. Toda igreja deve ficar atenta a esse tipo de ameaça, porque é tentador você apenas querer dar resultado. Pois bem, Deus não está interessado apenas no resultado, Deus está interessado no seu coração. Eu quero aqui citar rapidamente 3 perigos que o reverendo Hernandes Dias Lopes pontuou. Primeiro perigo, do capítulo 4, perigo de pregar aos outros e não usufruir do poder da mensagem que se prega. Às vezes você está pregando uma mensagem, mas não conhece nem usufrui, prova do poder da mensagem, está no automático. Outro perigo, de se cansar na obra e da obra, por não alinhar a sua motivação com o Senhor, e esse é o chamado de Deus para hoje, alinhar a sua motivação, ajustar o seu coração, você se cansa, você já não vê significado, você não vê propósito, você vai se fadigando. Terceiro perigo, o de se fazer a obra de Deus, sem se deleitar no Deus da obra. Há muito que ser feito, irmãos, há muito que ser feito. Eu posso, sem sombra de dúvidas, dizer que hoje, trabalhando exclusivamente no ministério, eu trabalho mais do que quando eu trabalhava nos hospitais fazendo plantão. Para quem não sabe, sou médico por formação. Trabalho muito mais hoje do que trabalhava antes. A carga de responsabilidade é infinitamente maior. E quanto mais nós trabalhamos, maior a exigência de que nós tenhamos uma relação com o Senhor, do qual nós somos nutridos pela graça dEle, para que não venhamos a nos perder na atividade, no funcionalismo. Deus não te ama porque você produz, Deus te ama até quando você não produz nada. E é esse amor quem lhe convida para hoje. Deus é misericordioso, irmãos, e a misericórdia dEle significa não receber o que nós merecíamos. Deus é benigno, e significa que Ele não nos trata da maneira como merecemos. Então, para fechar, essa pergunta do livro de Jonas nos alcança. Deus confronta o Jonas dentro de cada um de nós. Será que os nossos corações se alegram com o que alegra o coração de Deus? Será que nós sentimos compaixão daqueles a quem Deus ama? Será que nós estamos dispostos a anunciar salvação a qualquer tipo de gente? Inclusive aqueles que querem a nossa morte? Será que nós nos compadecemos dos perdidos? Jonas, irmãos, isso é uma fala também do reverendo Hernandes Dias Lopes, é o João 3,16 do Antigo Testamento. Para o reverendo Timothy Keller, Jonas é o profeta pródigo, onde no capítulo 1 e capítulo 2 se vê a postura do primeiro filho que sai de casa, e no capítulo 3 e 4 revela o coração do filho que ficou em casa, na parábola do filho pródigo. A questão é, Deus tem coisa a tratar conosco. Amém. Que o Jonas que está dentro de nós, que ele venha para fora. Que o coração de Deus confronte o nosso coração. Que nós não tenhamos um amor seletivo, uma disposição seletiva. Mais difícil que seja. Quem foi abençoado pela palavra, dá uma glória a Deus bem forte do seu lugar.